Parte 2. O inverno era um inferno para os pequenos vilarejos. Tudo o que eles podiam fazer consistia em orar pela vinda das estações mais quentes enquanto resistiam aos dias frios de suas casas. Se a primavera demorasse muito para chegar, ou se a colheita no outono fosse escassa, eles poderiam ser forçados a comer os seus estoques de sementes e ainda assim passariam fome mesmo se fizessem isso. Embora quase não houvesse trabalho de campo no inverno, a vida no vilarejo ainda estava intimamente associada a palavra atividade. Havia muitas tarefas a serem feitas em ambientes fechados, como cuidar do gado, consertar ferramentas agrícolas, consertar suas casas, gerenciar o gado e assim por diante. Simplesmente não havia tempo para descansar em um lugar assim. Isso era especialmente verdadeiro no vilarejo Carne, onde eles criavam porcos para alimentar os monstros carnívoros conhecidos como ogros. Eles compraram esses porcos depois de venderem suas colheitas de ervas e os Rangers trouxeram os suplementos durante as caçadas. Os Goblins levavam esses porcos para a grande floresta de Tob para pastar, comendo raízes e caules. Como o plano ainda estava em fase experimental, havia apenas um pequeno número de porcos no momento. Mas se eles conseguissem criá-los com sucesso e se conseguissem vencer o inverno, eles pretendiam aumentar a vara de porcos no futuro. Normalmente, eles precisariam pagar impostos ao senhorio da terra em que estavam pastando, mas felizmente, o vilarejo Carne não precisava fazer isso. A razão disso era porque a grande floresta de Tob era a morada dos monstros e não era governada por nenhum humano. O futuro do vilarejo Carne parecia brilhante. Tudo isso graças a Ainzongon, que salvou o vilarejo e ajudou em muitos aspectos da vida deles. Além disso, o guerreiro negro Momon subjugou o sábio rei da floresta. Muitas pessoas no vilarejo davam graças a esses dois, alguns até oravam para eles no café da manhã, reverenciando-os do mesmo modo que faziam para com os deuses. Foi precisamente esse transbordamento de esperança que deu à nova chefe, Henry Emmott, tanto trabalho. Hoje, Henry dirigiu-se a uma pequena cabana para fazer o seu trabalho, seguida por Nifria. Em um vilarejo fronteiriço como o vilarejo Carne, todos trabalhavam juntos como uma grande família agrícola. Se não fizessem isso, não haveria como sobreviverem. Eles compartilhavam seus implementos agrícolas, sua comida e até se revezavam para usar suas vacas para cultivar os campos. Por causa disso, o cuidado e a alimentação do gado eram responsabilidade de todos. O feno para as vacas no inverno era armazenado em pequenas cabanas como esta. Henry abriu a porta de madeira e entrou seguida de perto por Nifria. Henry entrou direto depois de abrir a porta e sentou-se em uma pilha de feno, afundando seu traseiro na grama seca com um solene som de ponf. Depois de fechar a porta, Nifria se sentou ao lado dela, sua luz mágica iluminando os arredores. Chefe, agora não é hora de brincadeiras. Precisamos ver se temos feno suficiente e ainda tem um monte de decisões que temos que tomar. Você tá me chamando de chefe de novo. Nifria não pôde deixar de rir da resposta deprimida de Henry. Bem, acho que eu mereço, né? Afinal, eu sou a chefe. Isso mesmo. O Água acha que eu posso esmagar todos os goblins até eles virarem papinha se eu quiser. Em vista disso, todos esses problemas não são nada. Desde que ela havia vencido cada disputa de queda de braço com Água e a companhia Goblin, parecia haver um ar de que talvez os rumores pudessem ser verdade pairando em torno do vilarejo, e isso incomodava muito Henry. Aliás, ela não havia desafiado os ogros, pois se perdesse, isso não provaria nada. E se vencesse, ou mesmo se perdesse por apenas um pouco, a situação ficaria ainda pior. Eu acho que nunca vou conseguir me casar se eu deixar essa barreira que ainda existe entre eu e o Enf. Henry pensou, e o suor lentamente brotou de suas mãos. Não vai abrir a janela? O tempo tá seco. Abrir um pouco não vai fazer mal. Ah? Não precisa. Olha aqui, nós temos luz mágica, né? Ah, bem, se você não se importa, eu também não, Enf. A iluminação mágica era mais brilhante do que a iluminação natural vinda do sol. Ela sabia disso, mas a sugestão de Henry foi baseada puramente na lógica de que, já que eles tinham a luz do sol, não seria desperdício usar mana para fazer uma luz mágica? Além disso, ela queria mudar a atmosfera atual na sala. Não havia razão específica para isso e também não havia problema se ele recusasse. No entanto, Nifria parecia estar tendo algum tipo de reação estranha
estranha ao estar sentado do lado dela, com suas orelhas estando vermelhas e tudo mais. Será que essa magia usa muita mana? Eu ouvi dizer que fazer a luz mágica não cansava tanto. Ou ele usou alguma outra magia antes de vir aqui. Por falar nisso, ele não tá fedendo a ervas hoje. Na verdade, ele tá até meio cheiroso. Ah, o que foi, Henry? As palavras de Nifria saíram como um grito de pânico quando Henry pressionou o nariz perto dele. Ah, não é nada. Eu só percebi que você tá cheiroso hoje. Ah, você acha? Bem, que bom que gostou. Deve ser a colônia que eu fiz. Sério? Por que não tenta vender na cidade quando for lá? Tenho certeza que vai conseguir um bom preço. Ah, não. Isso não está destinado à venda. Ah, então deixa pra lá. Enfim, a quantidade de fema aqui está boa ainda. Vamos seguir em frente? Ah, sim. Mas antes de prosseguirmos, eu vou verificar uma coisa primeiro. Está frio lá fora, afinal de contas. Mas aqui nem tá tão aquecido assim. Ah, esquece. Ah, bem, eu queria discutir umas coisas com você. Nifria, que estava sentado ao lado dela, parecia um pouco tenso. Mas por que ele tá agindo desse jeito? Henry pensou enquanto o observava com um olhar desconfiado. Nifria então pegou um punhado de papéis. Eles estavam cobertos de letras minúsculas. Henry tinha aprendido algumas palavras até agora, mas uma olhada de relance já revelou várias palavras que ela não entendia. A primeira coisa é como vamos alimentar os goblins sobreviventes da tribo do Água e os ogros. Hã? Mas já não tínhamos resolvido isso? Eles ajudaram com a colheita no outono e nós conseguimos comprar a comida pros ogros na cidade. Sim, e as ervas foram vendidas por um bom preço, então podemos dizer que temos amplas reservas de comida. Deve ser o suficiente para passar esse inverno, mas se faltar, podemos acrescentar alguns extras. Os nossos estoques ainda devem aguentar, mas se os nossos números continuarem aumentando, a situação vai ficar perigosa. Talvez devêssemos adquirir comida por outros meios. Por enquanto, os membros da tribo de Água estavam em uma casa com 14 goblins. Eles não nasceram aqui, mas conseguiram escapar do território do gigante do leste e da serpente demônio do oeste. Eu não acho que isso vai ser um problema, mas é melhor comprar mais alimentos em Irantel então. Só que eu tava planejando economizar dinheiro para encomendar algumas ferramentas de cultivo pros ogros. Se pudermos fazer algumas ferramentas agrícolas para os ogros, a semeadura da primavera iria ser bem mais rápida. Mas o problema é que se nós encomendarmos isso de algum comerciante, vai acabar chamando a atenção demais. Essas ferramentas são muito grandes e nenhum humano poderia usar elas. Se fofocas sobre ogros trabalhando aqui se espalharem, isso vai trazer problemas, não é? Quando os cobradores de impostos vieram ao vilarejo no outono, Julguemo e os outros demi-humanos tiveram que se esconder para evitar serem vistos. A propósito, foi devido aos seus esforços que a colheita de grãos foi tão abundante. Como o vilarejo Carne havia sido atacado por cavaleiros imperiais, eles precisavam apenas pagar uma quantia nominal, o que foi um golpe de sorte para eles. Além disso, eles foram dispensados de servir o exército por vários anos. Na maior parte, aquilo foi uma forma de pedir desculpas por não terem protegido adequadamente o vilarejo. Parecia que eles sentiam culpa genuína por isso. Eles achavam que os altos muros iriam levantar suspeitas, mas os cobradores de impostos simplesmente comentaram que aquilo deveria ter sido uma gentileza feita pelo usuário de magia que salvou o vilarejo. E então deixaram o assunto quieto. Sendo esse o caso, Henry acreditava que deveriam ser capazes de aceitar a presença dos ogros, mas Nifria não achava que seria tão fácil. Eu não tenho dúvidas de que causaria problemas. No pior dos casos, o reino pode até mandar uma força punitiva para o vilarejo. Nem fale uma coisa dessas. Eu sei que isso te frustra, mas a verdade é que os ogros têm fama de serem comedores de humanos. A única razão pela qual eles podem conviver conosco é por causa do Julguemo-san, que é mais forte que os ogros. Não esqueça disso. Eu sei. Outra coisa, temos pouca gente aqui. Precisamos pensar em como conseguir mais moradores. Seria ótimo se os recém-chegados viessem na estação de plantio da primavera. Isso aí vai ser complicado. Imagina o problemão que vai ser se os recém-chegados ficarem assustados com os goblins e os ogros. Mas o que há com você hoje, hein? Henry interrompeu sua explicação e exclamou do nada. Nifria estava agindo estranho há algum tempo. Era como se sua atenção estivesse focada em outra coisa ou algo assim. Ah, nada.
nada não. Certamente não parecia ser o caso. Será que ele estava com sono? Afinal, seu amado tinha o mau hábito de esquecer de tudo em prol de sua obsessão com suas poções. Quando ele viu as sobrancelhas franzidas de Henry, Nifria respirou fundo e mudou sua posição. Ah, então acho que ele deve estar mesmo cansado. Isso que dá ficar fazendo um monte de experimentos todo santo dia. Mas ele vai sentir frio se dormir aqui, mesmo que o feno seja bem quentinho. Enquanto Henry pensava a respeito disso, Nifria inclinou-se lentamente cada vez mais em direção a ela. Eu queria saber o que ele tem. Ele bem que poderia ganhar uns músculos. Talvez precise comer mais carne. Ele não tem comido e dormido o suficiente. Um impulso brincalhão tomou conta de Henry e ela empurrou Nifria de volta. Originalmente, ela pretendia usar apenas um pouco de força, mas como usou muito de sua força, acabou caindo em cima de Nifria. O quê? Abaixo de Henry, o rosto surpreso e confuso de Nifria ficou totalmente vermelho. Nossa, isso deve ser bem estranho. Um homem com menos força que uma mulher. É por isso que eu vivo dizendo para ele comer mais. Henry pensou, e assim que ela saiu de cima dele, Nifria deitou no feno e fechou os olhos. Eles ficaram assim por vários segundos, deixando o ar fluir ao redor deles. E então Henry finalmente quebrou o silêncio. Mas o que você tem afinal de contas, Enfi? Tá com sono, é? Ah, não é isso, é... Anessa! A porta se abriu sem bater quando o grito atingiu seus ouvidos. Tão súbita foi a entrada que a porta bateu estrondosamente contra a parede próxima. Hã? O grito curioso veio de Nifria. O que aconteceu? Desculpe incomodar, mas é uma emergência. O que aconteceu? Essa foi a primeira vez que ela viu Jugemo tão preocupado desde que o Troll atacou. Uma estranha e terrível premonição pareceu percorrer o seu corpo. Um exército! Tem um exército chegando! Ah? Como assim? E de quem são as tropas? Não sabemos, mas há muitos brasões diferentes. É melhor você vir e dar uma olhada. De qualquer forma, acho melhor fecharmos o portão primeiro. O que acham? Pode me dizer mais ou menos como são os brasões? Só os maiores. Se puder descrevê-los ou desenhá-los, eu posso saber identificar. Depois de ouvir a explicação de Jugemo, uma expressão intrigada se espalhou pelo rosto de Nifria. Que estranho. Essas são as bandeiras do reino. Se soubéssemos quais são os brasões dos nobres, poderíamos até identificar quem está vindo. O vilarejo Carne era um vilarejo fronteiriço, e antes de ser fundado só havia floresta lá. Era óbvio que o objetivo deles era o vilarejo Carne, mas por que eles estavam vindo pra cá ainda era um mistério. Mas que droga tá acontecendo? Você tem alguma ideia, Enchi? Você quer dizer no sentido de por que o exército real viria pra cá? Bem, se eles querem somente ir para a grande floresta de Tob, então é estranho que estejam enviando tantas tropas. Eles poderiam ter enviado aventureiros em vez disso também. Se for esse o caso, talvez esteja havendo uma rebelião ou algo assim. Será que aconteceu algo do tipo? É apenas um boato, mas eu ouvi falar que o poder do rei está ficando cada dia menor. Também parece que os nobres estão em conflito com o rei. Se isso for verdade, será que eles vieram pro vilarejo querendo atacar o território da coroa? O rosto de Henry ficou pálido. Será que o vilarejo estaria sujeito a um terrível ataque como da última vez? No entanto, as circunstâncias eram diferentes agora. Henry decidiu encarar isso de frente. Vamos fugir pra floresta antes que as tropas cheguem aqui. Eu sinto muito, Anessa. Só avistamos eles quando já era tarde demais. Então, se a gente for agora, teríamos que deixar todas as nossas coisas para trás. Além disso, nesse inverno, as chances de monstros aparecerem na floresta também são muito altas. Se fugirmos desse problema, vamos só acabar indo direto para outro. A expressão de dor no rosto de Jugemo fez Henry se sentir tonta. Eles não seriam capazes de sobreviver se as tropas queimassem o vilarejo no inverno. Se for por isso... já sei. Se não dá pra fugir com as nossas posses, então devemos nos preparar para a batalha e esconder a comida e outras necessidades também. Isso! Esse é um bom plano, Henry. As celas onde o Jugemo e os ogros se esconderam dos coletores de impostos ainda não devem ter sido enterradas. Vamos mover tudo pra lá. Assim que Henry estava prestes a entrar em ação, ela se lembrou de uma pergunta que ainda não havia feito. Quantos soldados tinha o exército? Os aldeões poderiam estimar quantas pessoas mobilizariam se soubessem quantas eram. Quantos soldados tem lá?
Uns 100? Não. A resposta hesitante de Jugemo fez Henry querer enfiar os dedos em seus ouvidos. É bem mais que isso, pelo menos alguns milhares. Os olhos de Henry se arregalaram, assim como os de Nifria que estava ao lado dela. Contando por alto, eu acho que tem cerca de 4.000 por lá. Mas por que mandar tanta gente? Não faço a menor ideia. Qual o sentido de mandar tantos soldados para um vilarejo de fronteira? Henry, será que o nosso segredo vazou? Será que descobriram que tem goblins por aqui? Nem pensar, isso é impossível. Independentemente do quanto ela pensasse, Henry não conseguia se lembrar de nenhuma fonte possível que fosse vazar essa notícia. Havia imigrantes no vilarejo, mas todos sentiam que os goblins eram mais confiáveis até do que os humanos. Desde o ataque dos trolls, as barreiras entre os residentes originais e os novos habitantes haviam praticamente desaparecido. Poderia ter algo a ver com os aventureiros que vieram para o vilarejo no passado, mas todos tinham morrido durante seu sequestro, com exceção de Momon e Nabi. Então Nifria insistiu que não poderia ser o caso. Momon não revelaria essa informação para qualquer um. Então, enquanto nos preparamos para fugir, devemos nos perguntar o motivo deles virem aqui. Lutar só em último caso. Desafiar um exército com cerca de 4.000 homens seria o mesmo que criar um novo sinônimo para tirar a própria vida. Concordo, Anissa. É o melhor que podemos fazer agora. Eu acho que contra esses números não tem outro jeito. Beleza, então vamos ganhar tempo e nos preparar para fugir a qualquer momento. Vamos nessa! Eles enviaram os aldeões e os ogros pelos portões da vila para esconder a comida. Os únicos que restaram foram Henry, Jugemo e alguns dos goblins, junto com Brita e vários membros da força de defesa. A primeira coisa que Henry fez foi questionar Brita sobre a situação, perguntando sobre a identidade dos intrusos e quais bandeiras eles carregavam, mas infelizmente Brita não pôde lhes dar nenhuma resposta. Segundo ela, outra pessoa sempre havia lidado com esse tipo de coisa em sua equipe. Naquele momento, Henry percebeu o quão importante era estar bem informada. Por causa disso, tudo o que eles puderam fazer foi esperar que Nifria fizesse o relatório depois de voltar da torre de vigia. O som de cascos de cavalo veio do outro lado da parede, seguido por uma alta voz. Quem vos fala é o enviado do primeiro príncipe do reino Reistasia, Bárbaro André Aniel Zrail Valself. Abra o portão e deixe-nos entrar. Henry duvidou novamente de seus ouvidos. Embora ela tivesse ouvido muitas coisas surpreendentes em um curto período de tempo, essa superou suas expectativas. O primeiro príncipe? O que um cara desses veio fazer aqui? Henry não tinha ideia do que estava acontecendo. Tudo isso estava começando a parecer um sonho. No entanto, a julgar pela maneira como Nifria voltava correndo da torre de vigia, ela estava certa de que as palavras do enviado eram verdadeiras. Eles carregam a bandeira do rei. Somente a família real ou aqueles relacionados a ela têm autorização de portar essa bandeira. E o que isso significa? Significa que a família real enviou tropas para o nosso vilarejo. Henry levantou a voz, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ei, para que enviar tantas tropas para um vilarejo nesse fim de mundo? Isso não é da conta de uma reles aldeã. Essa terra pertence ao rei e obedecer ao príncipe é a coisa certa a se fazer. Ou será que você está desafiando o rei, se rebelando contra nós? O corpo de Henry estremeceu. Como súditos do rei, eles deveriam abrir seus portões. No entanto, Jugemo e Henry trocaram olhares. Mesmo que fossem abrir o portão imediatamente, eles não poderiam fazê-lo instantaneamente. Antes disso, era preciso esconder os goblins e os ogros. Anissa, nós vamos nos esconder o mais rápido possível. Até lá, por favor, nos compre algum tempo. Henry assentiu. Ai, caramba, por que eu fui mandar eles esconderem comida lá? Ela pensou, mas era tarde demais para se arrepender agora. Eu repito, abra o portão agora. E eu sinto muito, mas neste momento estamos nos preparando para receber Sua Majestade, o príncipe. Por favor, aguardem um pouco. O que você disse, mulher? Você que está no comando desse vilarejo? Este atraso é inaceitável. Não desperdice nosso tempo e abra logo o portão. Por que você está tão desesperado para entrar? Henry já estava desconfortável e então respondeu com um grito de raiva. Embora soubesse que isso era muito rude, ela não podia descartar a possibilidade de que fossem soldados de outro país disfarçados de tropas do reino. As defesas do vilarejo Carne eram extremamente sólidas. Ditas defesas até chocaram os coletores de impostos
postos que as viram. Não seria uma surpresa se outro país quisesse usá-lo como uma fortaleza. Afinal, os Trolls atacaram precisamente por esse motivo. O outro lado então ficou em silêncio pela primeira vez e ambos os lados hesitaram em silêncio. Por que você não responde? Vocês são impostores fingindo ser tropas do rei, não são? Depois daquele grito de pânico, ela finalmente obteve uma resposta. O usuário de magia chamado Aizongon veio para esse vilarejo antes, não foi? A imagem de seu salvador apareceu na cabeça de Henry. Aquele usuário de magia é um inimigo do reino. Como tal, desejamos perguntar algumas coisas de vocês, já que são conhecidos de Aizongon. Tomada pela surpresa, Henry não conseguiu responder. No entanto, os sussurros de um dos membros da Força de Defesa chegaram até os ouvidos dela. Se o Gao-sama é contra o reino, então não é o reino que deve estar errado? Os outros aldeões responderam concordando. De particular interesse foram os aldeões que se mudaram para o vilarejo Carne depois que suas casas originais foram queimadas. Seu ódio pelo reino não poder defendê-los rapidamente se transformou em respeito pelo usuário de magia que salvou esse vilarejo. Seja a trombeta, que foi o presente que convocou os goblins, ou a provisão dos golems que construíram os muros resistentes que agora os protegiam, ou a empregada Lupus Regina que salvou o vilarejo quando eles foram atacados por Trolls. Todas essas ações tinham apenas aprofundado sua confiança em Ainz. Será que deveríamos mesmo abrir o portal? Mas há muitos deles. Se a gente não abrir o portal... Mas não podemos trair o Gao-sama assim depois de receber sua gentileza. Mas esperem, eles só disseram que querem perguntar algumas coisas. Isso não seria traição. Você acha mesmo, é? Pra mim o nome disso é ingratidão. Todos os olhos então se focaram em Henry. Ela entendeu bem os sentimentos de ambos os lados. Por causa disso, Henry foi incapaz de escolher e hesitou. Nesse exato momento, um grito de raiva veio do lado de fora do portão. Você entendeu agora, não? Então abra os portões agora mesmo. Se não abrirem, serão tratados como traidores do reino. Empurrada até o seu limite, Henry gritou de volta algo para tentar ganhar tempo. Ah, as vacas cagaram na frente do portão. Não podemos deixar o príncipe entrar assim. Tá uma bagunça. Após um breve silêncio, a voz do homem, agora mais calmo, perfurou o ar. Ah, sim, compreendo. Então que tal isso? Nós entraremos em vez de Sua Alteza, o príncipe. Vamos pensar sobre o que acontece depois disso. Agora não haviam mais desculpas que ela pudesse dar. A mente de Henry ficou completamente branca. Não se importando com o que era, ela gritou a primeira coisa que conseguiu pensar em resposta. Perdão, mas até a minha mão tá suja de bosta. Seria rude de cumprimentar assim. Vou lavar as mãos e já volto. Ei, volte aqui! Henry se virou e observou as costas de Jugemo e dos outros ao longe. Ela estava preocupada com quanto tempo mais ela poderia comprar para eles. Do outro lado do portão, a frustração de Bárbaro finalmente atingiu seu limite. Ele estava olhando para o cavaleiro que se reportava diante dele com um olhar normalmente reservado só para inimigos. Repita o que você falou, mas que absurdo é esse? A raiva de Bárbaro transbordava com cada palavra que ele falava entre as lacunas de seus dentes rangentes, e o cavaleiro então se repetiu. Senhor, o vilarejo Carne ainda não abriu seus portões. Enquanto ouvia a resposta calma do cavaleiro, Bárbaro sentiu um súbito desejo de dar um soco nele. No entanto, isso teria sido tolice. Bárbaro lutou para controlar a raiva que brotava em seu punho. Ninguém aqui estava jurado a obedecer Bárbaro, incluindo este cavaleiro. Em primeiro lugar, Bárbaro não comandava nenhuma tropa. Todos os homens aqui estavam sob ordens de seus suzeranos ou na companhia de seu lorde. Por causa disso, ele não poderia simplesmente atacar esse cavaleiro enquanto seus camaradas estivessem observando. E qual é o motivo? Por que esses camponeses não abrem o portão? A terra é governada diretamente pela família real. Faça com que me obedeçam. Ordeno que eles abram o portão agora mesmo. Enquanto sua frustração aumentava, a sua agitação também aumentava, e Bárbaro não mais estava selecionando suas palavras com cuidado. Que desaforo! Eles estão achando que eu sou algum bobo da corte? Que bosta se passa na cabeça deles? Aldeões eram seres muito inferiores ao primeiro príncipe. Até eles estão insultando minha honra. Quando esse pensamento veio à mente, sua irritação dos últimos meses, todas as pequenas frustrações que Bárbaro sentiu desde a perturbação demoníaca, pareciam ter encontrado uma válvula de escape. Sua ira foi como uma barragem explodindo em um único instante. Traidores! São todos um bando de traidores. Eu declaro que todos no vilarejo Carne são traidores do reino. Esse grito provocou uma comoção nos homens que ouviram. Um momento, por favor. Se Vossa
Alteza fizer isso, então vai... Tomado pela fúria, Bárbaro encarou o cavaleiro em pânico que havia respondido. Se designassem o vilarejo como traidores, precisariam exterminar todos e cada um deles e depois queimar tudo até o chão, até que nenhum traço de sua existência permanecesse. Mas e daí? O príncipe Bárbaro deu suas ordens e não conseguia entender o porquê seus subordinados não as estavam seguindo. Será que esses homens do Marquês o desprezavam também e assim recusavam a obedecer suas ordens? Então o quê? O que vai acontecer se eu fizer isso? É heresia permitir que eles vivam depois de desobedecer a um comando real. A realeza seria desprezada se poupasse plebeus que se rebelaram contra eles. Não os matar acabaria por resultar em uma perda de sua autoridade. Mesmo no território dos nobres, uma vez que qualquer um de seus servos se levantasse em revolta, sem dúvida eles seriam destruídos. Esses cavaleiros do Marquês deveriam saber bem disso. Por favor, espere, meu príncipe. A guerra com o Império começará em alguns dias. Se matarmos os cidadãos do domínio do rei, isso afetará negativamente o moral de todo o exército. Eu também rezo para que observe as fortificações à nossa volta. Não há como isso ser um vilarejo comum. Embora os aldeões não sejam tão numerosos, tentar derrubar o portão à força será extremamente difícil. Se for esse o caso, devemos lidar com a situação pacificamente e perguntar-lhes suas razões para não abrir o portão depois que as coisas se acalmarem por aqui. Ah, então vai, pergunte gentilmente. Mas eu quero que pelo menos alguns deles sejam responsabilizados por isso. É inevitável. Afinal, eles mantiveram o portão fechado em desafio às suas ordens, Bárbaro-sama. Eu quero vê-los enforcados nos portões. Eles serão transformados em exemplos para os outros. É como diz, Vossa Alteza. O príncipe Bárbaro olhou para o vilarejo Carne. Como o cavaleiro havia dito, o portão robusto fora assentado em grossos muros. Dado que o vilarejo ficava ao lado da grande floresta de Tobi, isso até poderia ter sido intencional. No entanto, da maneira como as torres de vigia foram alinhadas, parecia mais uma fortaleza do que um vilarejo de fronteira. Derrubá-lo levaria muito tempo. Mais de 1000 soldados estavam alinhados em frente ao portão, gritando para que o abrissem. Se alguém escutasse atentamente, poderia ouvir os mesmos sons à distância do portão dos fundos. Esses gritos eram como faíscas de uma pederneira que reacendiam as chamas escuras e viscosas no coração de Bárbaro. Ele não estava mais agindo racionalmente. Ei! Atirem as flechas flamejantes. As flechas flamejantes? Isso mesmo. Quem sabe quanto tempo vai levar se isso continuar? Preste atenção e não me faça repetir. Não temos mais tempo a perder com esse vilarejo. Se vocês conseguissem arrombar esse portão em poucos minutos, estaria tudo bem. Mas não conseguem, estou certo? O cavaleiro mordeu o lábio e assentiu. Então nós vamos os advertir com as flechas flamejantes. Não vamos mais perder tempo com joguetes infantis gritando do outro lado do muro. Hora de mostrar a eles como os adultos fazem as coisas. Enquanto o cavaleiro olhava boquiaberto e estupefato, um homem surgiu do seu lado. E pensar que eles desobedeceriam a Vossa Alteza. Eu não posso acreditar que você é um dos homens do Marquês. Vossa Alteza, pode permitir que meus homens realizem esse ataque? Era o Barão Xeneco, e atrás dele estavam vários dos seus colegas puxa-saco. O príncipe Bárbaro estava feliz por aqueles homens tolos poderem ser úteis em momentos como esse. Não, ele era um nobre também, e se um vilarejo em seu feudo ousasse insurgir contra ele, ele provavelmente teria feito a mesma coisa. Ele poderia até entender a posição do príncipe Bárbaro. Perfeito. Então eu ordeno que faça isso, barão. Atire flechas flamejantes no vilarejo. Não, já sei algo melhor. Segmente a torre de vigia. Isso deve evitar baixas, não? Oh, que decisão misericordiosa. Não esperava nada menos de Vossa Alteza. Então nos observe executando sua vontade. Enquanto isso, de volta ao vilarejo... Anessa, estamos prontos. Todos já se esconderam. Somos os únicos que... Ué, o que foi? Jugemo pareceu sentir uma esquisitice no ar ao redor deles e engoliu suas palavras. Os membros da força de defesa que permaneceram tinham opiniões completamente opostas uns aos outros. Metade deles, relutantemente, era a favor de abrir os portões para o exército do lado de fora, enquanto a outra metade se opunha ferozmente a isso. A raiz da disputa era se eles trairiam ou não o herói e salvador do vilarejo, Ain Zongon. Como resultado, era difícil tomar uma decisão.
Na verdade, Henry parecia estar prestes a dizer algo a Jugemo quando uma voz alta veio do lado de fora das paredes. Moradores do vilarejo Carne, por não abrirem imediatamente o portão quando lhes foi ordenado, o fato de serem súditos leais do rei entrou em questionamento. Sendo assim, levaremos representantes de vocês para o campo de batalha. Esses representantes convencerão a Jongon a se render. Vocês devem provar que sua lealdade permanece com o reino. A atmosfera então começou a mudar. O ódio em seus corações queimava tão ferozmente que pareceu abalar o próprio ar, e Henry não foi exceção. Era verdade que os aldeões eram cidadãos leais do reino. No entanto, essa lealdade empalidecia em comparação com a gratidão que eles sentiam ao homem que salvou seu vilarejo sem nenhum encargo ou obrigação. Afinal, quando suas famílias, amigos e entes queridos foram mortos, o único que havia estendido a mão para ajudá-los foi aquele grande usuário de magia. Nem pensar que eu vou deixar me levarem para essa guerra. Não vou entrar no caminho do Aisama. A gente não pode se esconder na floresta, esperar e ver o que acontece? Argumentos exaltados ecoaram de todos os lados. No entanto, a única coisa que eles tinham em comum era que ninguém queria fazer nada que pudesse incomodar seu salvador. Foi nesse momento que sons estridentes do lado de fora chegaram aos seus ouvidos, seguidos pelo som de vários objetos assobiando pelo ar. Quando o som aumentou, faixas de luz vermelha brilhante apareceram diante de seus olhos e flechas caíram como chuva na torre de vigia. O som límpido das flechas perfurando a madeira encheu os ouvidos de todos os presentes. Não é possível. Henry respirou ofegante quando percebeu que o próprio reino estava usando força letal contra eles. Felizmente, ninguém estava na torre de vigia naquele momento. Pelo menos eles tinham considerado isso antes de atacarem. Ou talvez... Talvez eles tenham atirado sem se importar, mesmo que houvesse alguém lá dentro. Anissa, isso não parece um ataque sério, mas você não deve ficar no alcance deles. Vem por aqui, depressa! Jugemo agarrou a mão de Henry enquanto ela olhava para a torre de vigia com um olhar atordoado. Ele levou Henry sem resistência para longe e ela correu com ele, mas seus olhos permaneceram fixos na torre. Assim que a força de defesa recuou, a torre de vigia começou a queimar. O telhado de palha pegou fogo em um instante e o fogo ficou mais feroz a cada segundo, eventualmente desabando o teto. Todos no vilarejo testemunharam a destruição da torre, independentemente de onde estivessem. Lamentos tristes surgiram ao redor, e um em especial foi especialmente alto. Quando a respiração de Henry se tornou caótica devido a esse trauma reaberto, ela viu que o homem que gritava mais alto carregava angústia em sua voz. Ele era um homem que havia se mudado para o vilarejo. Seu rosto parecia uma mistura de partes iguais de ódio e desespero. Ela olhou em volta e muitos dos imigrantes tinham expressões semelhantes em seu rosto. Foi então que Henry se lembrou. Ela se lembrou que seus vilarejos haviam sido queimados de maneira semelhante. E então, um dos homens gritou: Inimigos, eles são o inimigo. Apenas gente ruim faz uma coisa dessas. Eu quero lutar contra eles. O reino que vá pra casa do caralho. Eles são gentalha que nem sequer ajudaram a gente e agora querem queimar esse lugar também? Esse grito veio de uma mulher rechonchuda que observava a torre queimando. Eu não vou perdoar esses desgraçados. Se querem me levar, que tentem. Eu posso cair aqui, mas vou levar muitos desses desgraçados comigo. Eu vou me vingar por ele. Um jovem seguiu com um grito de guerra próprio. Insanidade e ódio saturavam o ar, graças em grande parte às flechas flamejantes. Anissa, é hora de você tomar sua decisão. Jugemo foi conciso e direto enquanto entregava silenciosamente o seu ultimato. Mas eles estão tão bravos que nem conseguem pensar direito. Não é melhor esperar? Não há tempo, e ninguém pode garantir que eles não vão sair do controle. É melhor decidir logo o que o vilarejo vai fazer, agora. Essa era uma sugestão razoável. O exército já havia destruído a torre de vigia com flechas flamejantes. Na próxima, eles provavelmente fariam algo pior. Eles não podiam hesitar nem por um momento. Quando Henry desesperadamente se agarrou à sua determinação, ela respirou fundo. Ela olhou brevemente para Nifria, que segurava a mão de Nimo, e eles acenaram para ela como se a estivessem encorajando. Henry sentiu seu peito um pouco mais quente. Essa foi a dose final de coragem que ela precisava. Pessoal, eu quero que todo mundo decida o que nós, como um vilarejo, vamos fazer. Qualquer que seja a decisão, espero que cumpram sem hesitar. Um grande coro de aprovação veio em resposta. Levantem a mão todos que desejarem que o vilarejo faça o que o reino diz. Nenhuma mão foi levantada. Enquanto seu coração batia fortemente em seu peito, Henry gritou mais uma vez.
Agora todos que querem lutar contra o reino até o último suspiro, levantem as mãos. Em sincronia com gritos estrondosos, inúmeras mãos se ergueram ao mesmo tempo. Eles não apenas levantaram as mãos, seus punhos também estavam fechados. Os olhares em seus rostos mostravam sua determinação de resistir até o fim. Claro que eles estavam com medo, mas isso era apenas esperado. Todos aqui escolheram um caminho que terminaria na morte. Mesmo assim, havia algo que motivava todos a superarem o seu medo da morte. E isso era o desejo de retribuir a gentileza e a ajuda que receberam, o desejo de não trair o seu salvador. Então vamos à luta. Todo mundo vai lutar. Vamos pagar a dívida com o nosso salvador. Jugemo-san, deixarei o plano de batalha com você. Jugemo rapidamente avançou para ficar ao lado de Henry. Eu vejo sua determinação, mas todos vocês vão morrer aqui. Estão bem com isso? As palavras do veterano foram recebidas com aprovação unânime. Vocês conseguem gritar tão alto mesmo com os rostos pálidos. Muito bom. Mas lamento ter que jogar um balde de água fria depois dessa animação toda. Mas vocês não deveriam deixar os jovens fugirem primeiro? Afinal, se alguém vai morrer, que sejam os mais velhos. Ele tem razão, mas será que isso vai dar certo? Digo, eles têm homens esperando nos 2 portões. Mesmo se a gente conseguir escalar os muros, eles vão nos ver imediatamente. Um dos homens mais velhos no grupo falou. E isso é verdade, mas só se vocês fossem fugir normalmente. Jugemo sorriu maldosamente enquanto continuou. Não podemos nos esconder e depois fugir. Então o que faremos é abrir o portão principal e atrair o inimigo para dentro. Quando eles ficarem se achando e entrarem, nós atacaremos com tudo. Se conseguirmos causar danos o suficiente, o inimigo reunirá suas tropas dispersas e vai se concentrar em nós. Jugemo então olhou em volta. Com isso em mente, o inimigo pode descobrir que é uma armadilha. Mesmo assim, enquanto tivermos o poder de ataque suficiente, o inimigo não terá escolha a não ser reunir suas tropas. Alguma pergunta? Não é sobre isso, mas Jugemo-san, pra onde eles vão fugir? Não é óbvio, Anissa. Para a grande floresta de Tobi, é claro. Eu vou designar o Água e a Brita, que conhecem a floresta, para liderarem o grupo de fuga. Tenho certeza de que podemos segurar as coisas por um tempo sem eles por perto. Os aldeões já haviam aceitado a própria morte, mas era natural que não quisessem que seus filhos perecessem com eles. Sabendo que seus filhos tinham a chance de sobreviver, isso inflamou ainda mais o seu espírito de luta. Quando Jugemo viu isso, se dirigiu a eles com uma expressão sombria no rosto. Me escutem. O primeiro ataque é uma batalha para fazer o inimigo consolidar suas tropas. O segundo ataque será uma batalha para esgotar sua força de combate, para que eles não tenham mais nada sobrando. Quanto mais feroz for a batalha, maiores serão as chances para os que estão fugindo. Ufa, ainda bem, fiquei até aliviado. Essas palavras irônicas foram acompanhadas por várias risadas. Essas risadas não nasceram do desespero ou da loucura, mas sim uma risada simples e relaxada. Enquanto minha mulher e filhos puderem ser salvos, eu não terei arrependimentos. Vamos retribuir a gentileza que o Ainzon Sama nos mostrou. Isso aí, eu não vou ser um pai medroso. Então, quem vai na equipe de fuga? Jugemo olhou atentamente para todos os presentes enquanto respondia a pergunta de Nifria. Você e a Anissa são responsáveis por proteger as mulheres e crianças. Então, como eu disse antes, precisaremos da Brita, do Água e dos outros goblins para ajudar a guiá-los pela floresta. Ah? Henry exclamou surpresa. Como a chefe do vilarejo, ela tinha a obrigação de ficar com os outros, já que foi ela que ordenou que os aldeões morressem na batalha. Então não podia fazer nada menos do que ficar ao lado deles enquanto lutavam. Mas mesmo assim, os aldeões falaram antes que Henry pudesse responder. Todos concordaram com Jugemo, e enquanto Henry pensava em como recusar, eles já haviam chegado a uma decisão sem sequer consultá-la. Henry-chan, eu conto com você. Eu só peço que cuide dos meus filhos. Minha esposa morreu naquela época, mas ainda tenho as crianças. As mãos dos aldeões estavam cheias de pensamentos e sentimentos enquanto eles apertavam as mãos de Henry. Os olhos dela ficaram abrasados e úmidos, e então Nifria se aproximou dela. Henry, vamos indo. Nossa batalha começa depois que sobrevivermos, e essa é uma batalha que não podemos perder. Além disso, Ainzon Sama pode vir nos salvar novamente. Quando chegar a hora, será melhor se estivermos por perto, já que nós já pusemos os pés nos domínios dele. O Anissa tá certo. Você sabe disso. Jugemo-san,
Aquela trombeta que você usou pra nos chamar. Acho que deveria usar a última depois, não acha? Se a usasse agora, seria como tentar apagar uma casa em chamas com um copo d'água. Seria melhor assoprar ela depois que isso acabar e convocar mais de nossos camaradas pra te ajudar. Henry enxugou os olhos que agora estavam cheios de lágrimas. Contem comigo. Eu protegerei as esposas e filhos de todos vocês. Vamos, Enfi.